Olá, estamos começando nossa última entrevista da série sobre licitações, conversando com o Dr. Lucas Furtado, hoje tratando, para finalizar nossa série, sobre a vigência e a extinção dos contratos. Dr. Lucas, por que é tão importante a gente nós destacarmos a vigência dos contratos? Em primeiro lugar, eu devo dizer que hoje é o nosso último encontro nessa nossa série de entrevistas sobre licitações e contratos. Nós, na primeira parte desses programas, conversamos sobre as licitações, vimos que a licitação é obrigatória, as modalidades de licitação, as hipóteses de contratação sem licitação. Na segunda parte, temos conversado sobre os contratos, vimos formalização de contrato, execução de contrato, fiscalização da execução do contrato. E hoje nós vamos conversar sobre esse tema que é muito importante, que é a vigência e a própria extinção do contrato. Esse tema é importante porque, em primeiro lugar, todo contrato administrativo tem de ter prazo certo. Todo contrato tem prazo certo e a regra, indicada no artigo 57 da Lei de Licitações, é que esse prazo do contrato deve observar a respectiva lei orçamentária. Quando a lei determina, quando a lei prevê prazos, ela também relaciona, ela vincula o prazo à natureza do contrato? A regra é que todo contrato tem de observar o respectivo crédito orçamentário. Então nós temos o seguinte, um contrato celebrado para vigorar durante o ano de 2004, por exemplo. Não se pode, a partir desse contrato, em princípio, gerar despesa para o ano de 2005, porque nós não sabemos se haverá previsão orçamentária para aquele contrato no ano de 2005. Então, daí porque a regra é que o contrato tem de observar a respectiva lei orçamentária. É necessário que haja crédito orçamentário. Essa é a regra. Portanto, um contrato celebrado durante o ano de 2004, como regra, não pode ultrapassar o dia 31 de dezembro de 2004, salvo exceções. A primeira exceção, a rigor, independe da natureza. É para os projetos incluídos no Plano Plurianual. A Constituição Federal prevê exatamente a aprovação da lei do Plano Plurianual, que tem exatamente o objetivo de contemplar os projetos cuja execução ultrapassam o crédito orçamentário. Por exemplo, a construção de um prédio, que vai levar 3 anos, a construção de uma barragem, que às vezes leva 3, 4, 5 anos, tem de estar prevista na lei do Plano Plurianual, é o PPA, como se diz. Então, se um projeto está contemplado nesse Plano Plurianual, ele pode ultrapassar o exercício financeiro, ou seja, um contrato pode ter vigência de 2 anos, 3 anos, 4 anos. Para tanto, é necessário a previsão na lei do Plano Plurianual. Outra exceção diz respeito aos chamados contratos de serviços contínuos. Então, aqui a natureza do contrato é importante. Exemplo de contratos de serviços contínuos: limpeza, vigilância, assistência técnica, por exemplo. A lei diz o seguinte, que esses contratos eles devem ter vigência de 12 meses, prorrogáveis por até 60 meses. Teoricamente, eu posso ter um contrato celebrado com vigência de 60 meses. Ou posso celebrá-lo com 12 e aí prorrogá-lo a critério da administração pública e, se houver concordância do contratado, por mais 12, até o limite de 60 meses. Somente contratos de serviços contínuos, isso é importante, podem admitir esse tipo de prorrogação, em que o contrato é executado e renova-se a vigência por igual período, até o limite de 60 meses. E outro contrato que também permite prorrogação e que seja ultrapassado o crédito orçamentário são as locações de equipamentos. Então, se eu vou alugar um equipamento, eu posso celebrar um contrato com vigência de até 48 meses. Então, eis as exceções. Terminado o prazo do contrato, executado o objeto desse contrato, como se formaliza a extinção? Nós sabemos que várias situações provocam a extinção do contrato. A expiração do prazo de vigência, a execução do objeto, a anulação, a rescisão. Agora, independentemente da hipótese do que tenha gerado a extinção, é importante observar que o administrador público tem de formalizar todos esses atos. Não é isso? Claro, não deve haver uma burocracia excessiva, mas devem ser formalizados os atos. Então nós temos que foi aberto um processo. Já na fase inicial, quando a administração pública identificou a necessidade da execução daquele contrato,
Foi feita a licitação, os atos relacionados à execução foram formalizados, foi iniciada a execução do contrato, os atos relacionados à execução do contrato foram formalizados, não é isso? E também terá de ser formalizado, dentro desse processo, que o objeto do contrato foi executado. O gestor do contrato terá de declarar que o objeto foi executado, tanto em termos qualitativos quanto em termos quantitativos. É um ato formal. O gestor sempre como ponte dessas informações. Isso. Sempre como o personagem principal das informações desse contrato. A lei dá uma atenção especial a esse aspecto quando exige desse gestor um ato formal que é o chamado recebimento definitivo do objeto do contrato. Por meio desse ato, esse gestor, talvez até uma equipe, em alguns casos a lei designa uma equipe, para, por exemplo, contratada o fornecimento de equipamentos de informática. Terá de ser atestado que os equipamentos foram fornecidos e que tanto as quantidades quanto a qualidade do que foi contratado foi executado. É um ato formal e é importante que se diga que as pessoas que atestam respondem pelas suas declarações. Então pronto, e temos aqui com esse ato o que formaliza o fim do contrato, a extinção do contrato. A pergunta que pode ser feita em seguida é a seguinte: e aí? Extinto o contrato, não existe mais nada? Existe. Porque a lei de licitações, é importante que os administradores públicos saibam que, mesmo após extinto o contrato, o fornecedor, o contratado, ele mantém sua responsabilidade. A lei determina que, mesmo após extinto o contrato, mesmo após a administração pública ter declarado que ele foi executado corretamente, se surge alguma falha posteriormente, a lei determina que ele contratado é obrigado a reparar, a corrigir, a repor aquilo que, eventualmente, por falha na execução, somente vem a surgir após extinto o contrato. Doutor Lucas, para fechar a nossa série de entrevistas e as nossas conversas até agora, daria para fazer assim um panorama, traçar um panorama nacional no que diz respeito às contratações da administração pública? Os administradores, os gestores públicos estão atentos à lei, à ética, às suas obrigações quando o assunto é contratação? A primeira observação geral é dizer que a legislação é uma só, aplicável a todos os gestores federais, estaduais, municipais, da administração pública direta, das autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista. Então, o administrador público deve ter em mente que ele tem de conhecer a lei, tem de seguir esse padrão legal, mas que nos dias de hoje, algo que é muito importante, que deve ser dito, é que não basta apenas cumprir lei. Nós trabalhamos hoje com regra de eficiência. Nós sabemos que a execução desses contratos administrativos geram despesas vultosas. Temos contratos que, em alguns casos, ultrapassam a cifra dos milhões de reais. Então, o administrador público deve saber que ele gasta dinheiro público. Então, além de cumprir a lei, ele deve preocupar-se com a eficiência do contrato. Deve haver um planejamento adequado. Nós sabemos que a melhor forma de aplicar corretamente recurso público ou privado é fazer um planejamento. Então, o administrador público deve planejar. Ele deve procurar aplicar os recursos públicos como se fossem recursos dele próprio, para que seja aplicado corretamente. E dizer que existe uma fiscalização hoje em dia, que nos dias atuais está sendo incrementado em muito poder da administração pública de fiscalizar. Então, se não por consciência, ao menos por temor de uma fiscalização, devem os administradores preocuparem, sim, com o cumprimento da lei, com regras de moralidade, com regras de eficiência, com regras de publicidade, porque é a melhor forma do administrador público dar uma resposta à sociedade que paga tributos. Doutor Lucas, obrigada por ter estado conosco nessas 10 entrevistas, contribuindo nessa produção do Instituto Legislativo Brasileiro sobre as licitações e os contratos da administração pública. Muito obrigada. Eu agradeço a oportunidade que o Senado Federal, que o Instituto Legislativo Brasileiro deram à sociedade de passar alguns conhecimentos, algumas regras sobre as licitações. Esperamos que, o conteúdo dessas nossas conversas sejam de algum proveito
tanto para aqueles que estão do lado da administração pública, quanto para os particulares, mas para os empresários que contratam com a administração pública. Então, para que haja uma boa execução de contrato, o primeiro passo é conhecer a legislação e, nesse ponto, está de parabéns o Instituto Legislativo Brasileiro do Senado Federal pelo programa. Muito obrigado. E obrigada a você que nos acompanhou nessa série de entrevistas sobre licitações e contratos da administração pública. Essa parceria da TV Senado com o Instituto Legislativo Brasileiro. Obrigada por ter estado conosco em mais essa produção.